Olá, primeiro período. Hoje temos nossa aula na disciplina de Pesquisa e Prática Pedagógica 1, PPP1. Nessa aula de hoje, nós teremos uma avaliação parcial. Na aula passada, eu falei com vocês sobre um novo conteúdo, que foi o projeto de pesquisa e o projeto educacional, né? Está aqui no nosso Google Classroom. Então, foi a aula 14 na semana passada, projeto de pesquisa e projeto educacional. Esse foi o nosso quarto conteúdo do segundo bimestre. Bom, essa avaliação parcial, gente, ela só será referente ao conteúdo da aula passada, projeto de pesquisa e projeto educacional. Os demais conteúdos do segundo bimestre, todos estarão na avaliação bimestral. Aqui está chegando também, vai ser agora no final desse mês. Né? Então agora nós vamos focar apenas nessa aula da semana passada, aula 14 de projeto de pesquisa e projeto educacional. Então, antes de fazer essa avaliação, a aula 14 tem que estar em dia, videoaula assistida, tudo em ordem, né? Tudo organizado. Bom, eu coloquei aqui na aula 15, que é a aula de hoje, essa videoaula que vocês estão assistindo agora, que eu estou gravando, e a avaliação parcial. E o que eu vou fazer nessa videoaula, que vai ficar bem pequena, é apenas apresentar para vocês a avaliação e explicar as questões da avaliação. E depois disso, a ideia é que vocês façam essa avaliação hoje, no horário de aula, no tempo da nossa aula. Eu deixarei, como sempre faço, aqui o Classroom recebendo respostas até a próxima segunda-feira. Porém, a ideia é que vocês façam hoje, no horário da aula de hoje. Tá? Então, essa aqui é a nossa avaliação. Eu coloquei aqui algumas orientações, bem poucas, porque eu vou explicar aqui na videoaula. Tá? Então, na aula passada, gente, nós falamos de projeto. E aí vimos uma diferença entre o que é um projeto de pesquisa, que é quando eu pretendo fazer uma pesquisa, então eu faço um projeto primeiro, um projeto de pesquisa, e o projeto educacional, que é quando eu vou aplicar um projeto com os meus alunos. Para fazer uma pesquisa, eu posso ou não ser um professor, né? Posso ser só um pesquisador. Mas para aplicar um projeto educacional, eu sou o professor e vou criar então um projeto. Ou eu sou coordenador pedagógico de uma escola, trabalho com educação. Então, a nossa avaliação está dividida. Primeiro, eu vou pedir para vocês elementos de um projeto de pesquisa. Depois, da metade em diante, de um projeto educacional. Na aula passada, ao final da aula passada, por isso que não tem como fazer essa avaliação sem assistir à aula da semana passada, que é claro, eu acredito que vocês já tenham assistido, né? Eu pedi que vocês, como tarefa, escolhessem 2 temas. Um tema para fazer um projeto de pesquisa e um outro tema para fazer um projeto educacional. Então é aqui que vocês vão usar. Então a primeira pergunta sobre projeto de pesquisa é essa aqui. Qual foi o tema? Deixei sempre em letra maiúscula aqui, ó, o tema, o assunto, né, que você selecionou para o seu projeto de pesquisa. Eu vou respondendo aqui, tá, gente, como se fosse, eu vou inventar um tema fictício, tá? E aí, claro que ninguém pode usar o meu tema, tá? Então, digamos, o tema que eu escolhi foi... aqui o tema, gente, não é uma frase, um texto, nada disso. Um tema é uma palavra ou uma frase curta. O meu tema é educação ambiental, educação bilíngue. O meu tema é educação de jovens e adultos, educação inclusiva. O meu tema é alfabetização matemática. O meu tema é ensino de história, enfim. Né? Você tem que escolher um tema para fazer a sua pesquisa. Eu vou usar aqui um exemplo, como exemplo, educação de jovens e adultos. Tá? Esse aqui foi o meu tema. Então, é como se eu estivesse... É como se eu estivesse aqui, gente, respondendo a prova, tá? Então o meu tema é educação de jovens e adultos. É sobre esse tema que eu quero fazer o meu projeto de pesquisa. Pronto, é só isso, colocar o seu tema aqui. Próxima pergunta. Com base nesse tema, elabore o seu problema de pesquisa, ou seja, uma questão central que você tentará responder por meio da pesquisa. Algo que intrigue você em relação a esse tema. Se alguém tiver alguma dúvida, peraí, não sei muito bem o que é o problema de pesquisa. Está lá na videoaula da semana passada. Então aqui o problema de pesquisa é o quê? É uma pergunta, uma questão que eu quero descobrir com a minha pesquisa sobre esse tema. Então é claro que na minha pergunta vai ter que aparecer o meu tema. A minha pergunta para fazer essa pesquisa sobre educação de jovens e adultos é porque eu quero entender quais são as motivações para que essas pessoas que estão lá na educação de jovens e adultos, para que elas
tenham continuado a estudar, né? Então, a minha pergunta vai ser assim: quais as motivações que levaram os estudantes da educação de jovens e adultos a voltarem aos estudos? Então, esse aqui é o meu problema de pesquisa. O problema de pesquisa é uma pergunta que você faz sobre o seu tema, que no final da pesquisa você vai tentar responder essa pergunta. Então, eu vou fazer a pesquisa para descobrir isso. O que motiva essas pessoas a voltar a estudar? Na sequência, crie um objetivo para a pesquisa, uma meta que você pretende alcançar ao realizar essa pesquisa. Gente, o objetivo ele é muito parecido com o problema de pesquisa. É como se eu transformasse o problema de pesquisa ali que eu acabei de fazer, que ele é uma pergunta, né? O problema de pesquisa é sempre uma pergunta. Ó. Então, o objetivo é como se eu transformasse esse problema em uma meta que eu quero alcançar. O objetivo sempre tem que começar com um verbo no infinitivo. O que é o verbo no infinitivo? É aquele verbo terminado em ar, ou ir. Então, o meu objetivo vai ser verificar quais são as motivações dos estudantes da educação de jovens e adultos. Então, esse aqui é o meu objetivo. Tá vendo que começou com verbo terminado em ar? Sempre tem que ser um verbo no infinitivo, o objetivo, tá? E é uma ação. O que eu vou fazer? Eu vou verificar quais são as motivações dos estudantes da educação de jovens e adultos. A próxima etapa. A justificativa de um projeto de pesquisa é a parte que tenta mostrar a sua relevância. Aqui eu quero que vocês relacionem 3 pontos que justifiquem a realização dessa pesquisa. A justificativa é um texto que a gente escreve no projeto de pesquisa, tentando mostrar para aquelas pessoas que vão ler o nosso projeto que é muito importante realizar esse projeto. Então aqui vocês vão fazer em tópicos, 3 tópicos. Por que é relevante e importante fazer essa pesquisa? Então eu vou colocar aqui, primeiro tópico meu, eu vou usar a sigla, tá? A EJA é uma modalidade de ensino muito importante para atingirmos educação para todos. O meu segundo ponto, que pode justificar essa pesquisa, é alunos da EJA precisam ser reconhecidos e valorizados. Terceiro ponto, a EJA precisa de políticas públicas que atendam às reais necessidades dessa modalidade de ensino. Então aqui, gente, ó, nessa pergunta, eu vou colocar 3 tópicos que justifiquem por que é importante realizar essa minha pesquisa. Próxima. Sobre o referencial teórico. Pesquise um livro ou um artigo científico sobre esse tema que ajudaria você a se aprofundar teoricamente e coloque aqui a referência desse livro ou artigo. Então, eu até levantei aqui e peguei já, que eu tenho um livro do Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia. O Paulo Freire é uma referência muito importante para a educação de jovens e adultos. Se vocês não têm livros, gente, sobre esse assunto, pesquisem um artigo na internet, não tem problema. Tá? Então tá aqui o livro do Paulo Freire, eu vou colocar aqui a referência. Ou eu coloco a referência, como a gente tem que fazer, né? Vou colocar aqui, ó, Freire, Paulo, Pedagogia da Autonomia. Deixa eu ver aqui o que eu tenho da ficha catalográfica. São Paulo, Paz e Terra, vírgula, 2017. Pronto, então eu coloquei a referência do livro, tá aqui sempre na ficha catalográfica, né? Aqui. Fiz a referência. Se for um artigo, faz a referência do artigo. Tá? A fazer referência, vocês aprendem lá na disciplina de metodologia. Agora a próxima. A metodologia de um projeto de pesquisa é a parte na qual você precisa dizer em que local aplicaria a pesquisa e quem seriam os participantes.
Indique onde gostaria de aplicar a pesquisa e com quem. Então aqui a gente está imaginando uma pesquisa, né? Claro que a gente não vai fazer essa pesquisa, a gente só está imaginando fazendo um projeto. Então aqui eu vou colocar, ó, a pesquisa seria realizada na escola... Deixa eu ver que escola. Na escola Jandira Dávila. Eu nem sei se essa escola tem EJA, tá, gente? Eu tô colocando um nome qualquer de escola aqui. Jandira Dávila. Com os estudantes da EJA no período noturno. Então aqui eu coloquei onde a pesquisa seria realizada e com quem? Com os alunos da EJA. Então é isso. Aqui eu trouxe vários elementos de um projeto de pesquisa. Então, todos esses elementos aqui, eles fazem parte de um projeto. Esse exercício de um projeto de pesquisa, né? Esse exercício que eu estou fazendo com vocês é para vocês entenderem, né, como que a gente vai construindo um projeto. Claro que aqui a gente só está vendo algumas partes desse projeto. Tá? Então é isso. Aí depois vem o projeto educacional, que é a diferença que a gente está trabalhando, né? O que a gente fez antes foi um projeto de pesquisa. Agora, o projeto educacional é um projeto que eu vou aplicar na escola. Ah, eu sou professor, vou fazer um projeto para trabalhar por um período com os meus alunos sobre um determinado assunto. Então, a primeira pergunta já é essa. Qual foi o tema, o conteúdo, né, que você selecionou para o seu projeto educacional? Não pode ser o mesmo tema lá, até porque não faz sentido, né? Eu não vou dar aula para as minhas crianças sobre educação de jovens e adultos. Aquele tema lá da EJA é um tema para eu fazer uma pesquisa acadêmica na faculdade. Agora aqui eu tenho que me colocar no lugar de professor. Vocês têm que se colocar no lugar de professor. Você faz de conta que está lá na escola e a diretora, a coordenadora, pediu para você fazer um projeto para aplicar com a sua turma. Agora é isso, tá? Então, qual é o conteúdo? Ah, eu vou querer trabalhar com as minhas crianças sobre o meio ambiente, né? Essa semana foi o dia do meio ambiente. Meio ambiente. Não vale usar esse tema também. Não pode me copiar. Então, o tema da EJA e o tema do meio ambiente já estão eliminados. Tá? Então tá, meio ambiente. Vamos para a próxima. Qual seria o público-alvo desse projeto e qual a previsão de duração? Então aqui o público-alvo, alunos do terceiro ano do ensino fundamental. Então tem que dizer para que série que é. Ah, é para o maternal da educação infantil. Ah, é para o primeiro ano do fundamental. Ah, é para o quinto ano do fundamental. E foquem apenas ou na educação infantil ou nos anos iniciais do ensino fundamental. Tá? Tem que ser alguma turma nesse período aí. Ou infantil ou fundamental 1. E a previsão de duração. E o projeto terá duração de 5 aulas. Vai ser uma semana. Eu vou trabalhar 5 aulas. Ou uma aula por semana, durante 5 semanas, enfim. Né? 5 aulas. Eu vou mudar aqui, vou colocar 5 dias. Tá? Que aí eu trabalhei 5 dias. A próxima pergunta. A justificativa de um projeto educacional é a parte que tenta mostrar a relevância de trabalhar esse tema com os nossos alunos. Aqui também tem que colocar 3 pontos que justifiquem, né? Para você provar lá para a diretora que é importante que você realize esse projeto. Então vamos lá. Primeiro, o meio ambiente é um tema que faz parte da vida de todos os alunos. Opa! Então, esse é um ponto. 2. Trabalhar esse tema leva as crianças a desenvolverem uma consciência ambiental. E o terceiro ponto que eu acho... Opa, ambiente, que está errado. Ambiente. E o terceiro ponto que eu acho importante, deixa eu pensar. Primeiro que o meio ambiente faz parte da vida dos alunos, trabalhar esse tema leva as crianças a se tornarem conscientes e reduzir os impactos ambientais é essencial para contermos o avanço do aquecimento global. Então, por isso, né, é importante a gente trabalhar já na escola. Então, a justificativa é isso. 3 pontos do porquê que é importante você trabalhar esse assunto com as suas crianças. Depois vem o objetivo da aula. Olha só, observem que aqui no projeto educacional
não tem problema de pesquisa, porque não é uma pesquisa, mas tem objetivo. É o objetivo da minha aula, tá? Olha só. O objetivo, uma meta que você pretende alcançar ao realizar esse projeto com seus alunos. Então, o que eu quero, né? Sempre objetivo começando com um verbo no infinitivo, que é aquele verbo ou terminado em ar, ou em er, ou em ir. Então, o que eu quero de objetivo com esse meu projeto? Estimular as crianças a desenvolverem práticas conscientes sobre os cuidados com o meio ambiente. Esse é o meu objetivo, estimular as crianças a desenvolverem práticas conscientes sobre os cuidados com o meio ambiente. Quando falamos de um projeto educacional, aqui a metodologia é a parte na qual a gente explica o passo a passo da nossa aula, as etapas que a gente vai realizar, tá? Então aqui, gente, ó, eu pedi 3 atividades que você realizaria com os alunos. O meu projeto, eu coloquei ali que ele duraria 5 dias, né? Não precisa escrever aqui tudo que você faria nesses 5 dias. Só 3 atividades que você faria sobre esse tema. Então, o que eu faria? Eu faria uma visita a um parque municipal. Depois eu também faria uma pesquisa na biblioteca da escola sobre reciclagem. E o terceiro ponto que eu faria seria elaboração de um mural pelos alunos com os resultados da pesquisa e da visita. Então, essas 3 coisas. Eu faria mais coisas nesse projeto, mas aqui só 3 tá bom para colocar. E um projeto educacional, gente, ele tem que ter um produto final, uma culminância, né? Então, aqui, ó, use a criatividade e explique qual seria o produto final desse projeto. Nesse projeto que eu estou elaborando, o produto final seria a elaboração de panfletos. Elaboração de panfletos para conscientizar a comunidade escolar, o bairro. As crianças teriam um dia que as crianças sairiam junto com o professor pelo bairro para entregar esses panfletos e conscientizar as pessoas sobre a importância do meio ambiente. Então, esse seria o final do nosso projeto, a culminância. É isso. Tá? Sempre a culminância tem que ser um fechamento do projeto, uma coisa que você vai mostrar, que vai aparecer ou para a escola ou para a comunidade. Ou para a família, enfim, né? E por fim, gente, um projeto educacional, eu tenho que avaliar os meus alunos. Então, como que eu avaliaria? Primeiro, pela participação em todas as etapas. Depois, eu faria uma prova. Pronto. Eu faria primeiro, eles seriam 2 notas, uma de participação nas etapas e uma de uma prova no final. Enfim, aqui vocês escolhem como vocês querem avaliar os alunos, né? Então é isso, gente. Viu? Lá no começo a gente fez um projeto de pesquisa, vocês como acadêmicas fazendo uma pesquisa, e agora, depois, um projeto educacional, vocês como professoras fazendo um projeto para ser aplicado com seus alunos. Então essa é a ideia da avaliação, né? Que vocês brinquem um pouquinho de fazer um projeto de pesquisa e um projeto educacional, para entender o que tem de semelhante entre os dois e quais são as diferenças entre os dois. Era isso, gente. Então, o prazo para entrega é até não hoje, na próxima segunda-feira, que é a nossa próxima aula. Deixa eu até conferir aqui a data para vocês não se confundirem. Eu coloquei ali a data até que vocês podem entregar, né? Então, aqui, deixa eu abrir. Hoje, segunda-feira, dia 7, vocês podem entregar até o dia 14, tá bom? Então era isso. Caso vocês tenham dúvida, por favor, me procurem. Gente, essa é uma atividade de soltar a criatividade, tá? É criatividade. Quanto mais criativas vocês forem, mais legal vai ficar o trabalho, tá bom? Era isso. Um abraço, fiquem bem e até mais. Uma boa semana.